Protagonismo Cidadão. Apoio Clínica Multimagem. Excelência em diagnósticos na Baixada Santista. A Clínica Multimagem é referência em diagnóstico por imagem, oferecendo equipamentos de ponta. O PET Scan é o exame realizado neste moderno equipamento, o único na Baixada. Ressonância magnética, tomografia computadorizada. Esses são alguns dos exames realizados pela Multimagem. Multimagem, Rua Júlio Conceição 296, Vila Matias, em Santos. Telefone 3202-1250. Boa noite, amigos. Estamos chegando para mais um programa Protagonismo Regional em Debate, transmitido pela plataforma Protagonismo Cidadão em seus canais do YouTube, do Facebook e também do Instagram. Hoje, para falar no painel Porto Cidade de um assunto fascinante. Vamos falar do já quase lendário túnel submerso Santos Guarujá. E que no final do mês passado, no final do mês de setembro, passou a contar com uma campanha, né, com um movimento que está buscando o apoio da sociedade da região em prol, né, em benefício e em apoio à viabilização desse projeto que, como eu falei, já se tornou quase uma lenda. Já quase talvez um século de discussão, desde que a primeira ideia do túnel surgiu. E para repercutir sobre esse tema, trouxemos aqui grandes nomes, já alguns conhecidos do nosso projeto. Próximo de mim aqui o professor engenheiro Adilson Gonçalves, que pela primeira vez está no estúdio conosco, já participou várias vezes pelo vídeo. No meio de campo, né, fazendo a facilitação aqui, o também professor e engenheiro, especialista em logística, Hélio Alite. Muito obrigado. E lá na ponta esquerda, o nosso entrevistado, o grande entrevistado de hoje aqui, que é o engenheiro também, Eduardo Lustosa, que é o, digamos assim, porta-voz desse movimento, do movimento Voo de Túnel. Pelo vídeo, colaborando com esse debate aqui nessa entrevista, o presidente da Comissão de Direito e Assuntos Internacionais da OAB Santos, Richard Geraldo. Ele aparece na tela aqui. Bom, o Richard está aparecendo na tela. O Richard não conseguiu colocar o celular dele na vertical, né? Acho que estava apanhando lá do celular, vai ficar na horizontal, ou melhor, não conseguiu colocar na horizontal, vai ficar na vertical mesmo. Mas vamos lá. Vamos começar aqui. Eu quero iniciar esse programa já com uma pergunta, com um questionamento, que é o tema do programa para o Eduardo Lustosa. Lustosa, você está representando o movimento Voo de Túnel e eu quero começar te perguntando o seguinte: por que a sociedade apoiaria esse projeto? Boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite. A pergunta é muito boa, né? O túnel, na realidade, ele abre 3 pistas que vão para o Guarujá, 3 pistas de retorno, conectando 2 cidades que abrigam aí o maior porto do país, né, onde a comunidade, de um modo geral, se enfileira nas filas da balsa ali com praticamente 30 mil travessias diárias, mais 8 mil ciclistas, e fala-se de um número de mais 10 mil cidadãos da região metropolitana com esse sofrimento de ir e vir no maior porto da América Latina. Então, esse é um grande argumento. E ainda, entre as 2 câmeras do túnel, nós temos uma câmera central, pressurizada, né, que é uma câmera de segurança, que permite a passagem de pedestres, ciclistas, skatistas, e uma travessia de menos de 5 minutos. Então, nós enxergamos claramente isso como um passivo, né, do governo estadual e federal, uma obrigação, né, de devolver para o cidadão da região metropolitana essa obra de arte que é tão importante para o cidadão, para o trabalhador portuário, para a população de modo geral. Hélio, você atuou como consultor, está até aqui no teu currículo, a gente anotou isso,
que você atuou como consultor dos primeiros estudos, né, na verdade, para a Assembleia Legislativa. Se eu não me engano, aqui em 2008, exato, você fez uma consultoria para a Assembleia Legislativa e até pela tua especialização nessa área ambiental, né, então mestrado nessa área e tudo. Hélio, como é que você está avaliando essa campanha do ponto de vista dos desafios que os autores do projeto têm para dialogar com a sociedade? Porque, como eu falei no início do programa, esse projeto já tem muito tempo, né? O Adilson, que é um colaborador aí da nossa plataforma, escreveu um artigo sobre isso, falando que é quase centenário, né, a ideia, a concepção do projeto. Mas a gente percebe que até por essa questão da dificuldade de fazer as pessoas entenderem o que se trata desse túnel e da importância dele em todo esse sistema de mobilidade que a gente tem para a região, tem gente que imagina, poxa, eu vou estar num túnel debaixo do mar, como é que faz, né? Como é que você vê o desafio para transformar todo esse linguajar técnico num diálogo mais, digamos assim, mais simples para o cidadão comum? Obrigado mais uma vez por ter participado aqui conosco. Eu que agradeço, realmente é histórico a nossa briga e eu parabenizo o movimento Voo de Túnel. Vou apenas citar 2 fatos históricos. O projeto que o Eduardo Lustosa acabou de falar, como ele foi pensado, né? Ele foi inaugurado em 1942 pelos holandeses, que era o Maastunnel de Rotterdam, ligando a margem esquerda do rio Maas à margem direita. Isso foi em 1942, a Holanda dominada pelo nazismo, completamente subjugada. Antes disso, entre 1825 e 1843, os ingleses inauguraram o primeiro túnel submerso para ligar as 2 margens do Tâmesis. Entre 1825 começou a obra, 1843 terminou a obra. 50 anos depois, Charles Miller trouxe o futebol aqui para o Brasil. Nós aprendemos a jogar futebol, mas não aprendemos a fazer túnel. E o último fato histórico, não é? E eu quero reunir com vocês muito. Daqui a 100 anos eu gostaria de estar voltando a falar, né? Mas não gostaria que daqui a 100 anos não tivesse o túnel. O último fato histórico foi a reportagem citada no jornal A Tribuna em janeiro de 1927, que mostrava ali o projeto do arquiteto Enéas Marini, que era um túnel submerso. Janeiro de 1927, perdão. O que me chama a atenção não foi o ineditismo desse projeto, né, o arrojo, a inovação em 1927 do arquiteto Enéas Marini. Foi que ao lado tinha uma reportagem sobre Lampião e Maria Bonita causando no Nordeste. Pois bem, Lampião e Maria Bonita morreram 8 anos depois e o nosso túnel não saiu até hoje. Qual dos dois é a lenda mais emblemática, né? Lampião e Maria Bonita, que se transformou numa lenda folclórica também no Brasil, né? Ou o túnel? Os dois eram manchetes na Tribuna de 1927 de janeiro, não é? Um virou lenda e os dois viraram lenda, né? Então, isso é um projeto do século passado, é do século anterior ainda. Sim, nós temos então, projetos... século XIX, final do século XIX, atravessamos todo o século XX e já estamos aí na segunda década, inaugurando a segunda década, né? A terceira década, né? Do século XXI, e a gente não consegue avançar. Adilson, você que uma pessoa, homem da caneta. O cara que escreve, né, com tanta maestria a respeito disso, agora fala também um pouco. Obrigado pela tua participação mais uma vez, Adilson. Obrigado. Boa noite, França, boa noite, professor Hélio, boa noite, Lustosa, boa noite, Richard. Boa noite. Complemento ao que foi falado pelo professor Hélio. Esse túnel que foi projetado em 1927, ou que foi sugerido em 1927, ele tinha um outro detalhe bastante curioso também. Ele já incluía passagem de bondes elétricos. Então ele já previa que fosse feita uma ligação que hoje a gente pensa em termos de VLT. Realmente o estudo é antigo, a gente tem vários exemplos de túneis subaquáticos feitos no mundo, inclusive com tecnologias que não envolvem, por exemplo, perfuração de rocha, pode ser colocado em cima do próprio terreno existente. Então a gente consegue fazer sem ter que atingir grandes profundidades para poder executar um túnel. Ele pode ser um túnel, entre aspas, flutuante, tá? Se a gente pode falar desse ponto aí, em cima do lodo mesmo. Lógico que tem que ter uma preparação de solo, mas já temos exemplos. Por exemplo, os exemplos que eu posso citar assim como mais clássicos e mais recentes, o exemplo da ligação entre Dinamarca e Suécia, o complexo de Øresund, e lá tem inclusive uma curiosidade. Como foi uma concorrência internacional, os módulos, que é mais ou menos o que está sendo previsto também para ser feito na ligação
pelo túnel, tanto no projeto da Figueiredo Ferraz, do final da década de 1990, final da década de 1980. Isso. 1987, por aí. Não, foi 1997, final da década de 90. Em módulos, os módulos, quem ganhou a concorrência para a fabricação dos módulos foi uma empresa espanhola. E eles foram fabricados na Costa do Sol, com uma temperatura totalmente diferente da temperatura da Escandinávia. E eles foram montados todos num galpão climatizado. Depois eles foram fechados, colocados no mar e rebocados até o lugar, e lá foram afundados e posicionados. A mesma coisa nós tivemos no túnel que liga Hong Kong ao aeroporto novo de Hong Kong, que já não é tão novo assim, que ele foi inaugurado em 2000 e pouco. Também é um túnel feito nos mesmos moldes. Então a tecnologia já existe no mundo. Então é possível sim fazer um túnel sem ser um túnel a 60 metros de profundidade. E essa ideia, ela tem sido bastante recorrente em todas as propostas feitas para a ligação seca aqui. Foi feita pela Figueiredo Ferraz, pelo projeto de 1927, foi feito também no projeto da Figueiredo Ferraz para a Codesp no final dos anos 90, foi feito pela Dersa, inclusive com licenciamento e projeto executivo, mas tinha alguns problemas relativos à questão de desapropriações do lado de Santos, e, mais recentemente, com essa adaptação proposta pela autoridade portuária do projeto que tinha sido feito pela Dersa, que ficou muito parecido com o estudo feito pela Figueiredo Ferraz em 1997. Então, existe essa possibilidade, a ligação seca ela precisa ser feita. Hoje você leva 45 minutos para sair da área continental até a área, da área insular até a área continental, por veículo, né, por estrada, e tem que passar por Cubatão para chegar lá. Então, e a outra alternativa é você fazer a travessia de balsa, só que a travessia de balsa, ela hoje já é influenciada pelo tráfego de embarcações e é influenciada também por condições climáticas. Se você imaginar o que está colocado no plano de desenvolvimento e saneamento do Porto de Santos, a gente daqui a alguns anos nós vamos ter um tráfego tão intenso de embarcações que praticamente inviabiliza o serviço de balsas. Então essa solução ela tem que ser tomada rápida. E o grande problema que a gente tem que resolver, a grande equação que a gente tem que resolver, envolve questões políticas, jurídicas e financeiras. Então a gente tem que trabalhar bastante em cima desses três itens, porque do ponto de vista técnico é praticamente inquestionável que a solução túnel seria mais interessante. Professor, eu vou pedir para que você coloque o seu microfone mais em cima aqui, até talvez prender no seu paletó, porque acho que a sua movimentação das mãos estava criando problema no som. Dr. Richard, está nos ouvindo bem? Sim. Boa tarde a todos. O Hélio Alite... Boa noite, né, Richard? Já entramos na noite, já, 19h30. Vamos lá. O Hélio Alite eu conheço há um longo tempo, né? Ele trouxe ele num congresso que nós realizamos na UNAERP, juntamente com o Tarcísio Celestino, depois levamos ele para o Condema, na época era vice-presidente do Condema, para expor o que estava acontecendo, o projeto maravilhoso que tinha em relação ao túnel ligando a Ponta da Praia de Santa Rosa, a Ponta da Praia em Santos com Santa Rosa no Guarujá. Na época, acho que 60% ou 70% dos veículos, né, iriam naquela direção, né, ligando a parte de praias com a parte do Gonzaga. Um projeto maravilhoso, que foi esquecido depois pelaquela projeto, aquela maquete da ponte estaiada, que seria impossível a modernização dos portos. Haveria problema também com a questão de navegação, né? E acidentes acontecem, recentemente tivemos 2 acidentes, em menos de 5 anos, 2 navios chineses acertaram o pier da balsa. Se acertasse uma pilar de sustentação, provavelmente iria encalhar, e para tirar um navio não seria fácil. Eu pergunto para o Hélio, houve mudança no projeto, o projeto agora foi para atender a questão portuária, também a questão dos navios. Eu pergunto para o Hélio, por que não saiu, houve essa mudança do projeto maravilhoso do túnel para a ponte, que é um projeto que há sérios problemas técnicos. Então, a minha primeira pergunta é para o Hélio, por que realmente não saiu a ponte, né? A ponte não, o túnel, né? Que é o projeto que toda a população, tanto de Santos como do Guarujá, queria, e os turistas também.
Em primeira mão também, Tallinn e Helsinki estão fazendo um túnel de 59 quilômetros. Começaram agora a licitação com um túnel com maré revolta, clima adverso, e são 59 quilômetros, está saindo um novo túnel na Europa, entre Tallinn, na Estônia, e Helsinki, na Finlândia, né? Então, eu pergunto para o Hélio Galite, um grande amigo que já participou em diversos eventos nossos, por que não, o que faltou para o túnel não sair? A pergunta foi então, só para ver se eu consegui captar, eu consegui ouvir, Hélio? Consegui ouvir. Por que o túnel não saiu? Você falou a ponte algumas vezes, estou achando que você está mais preocupado com a ponte, viu, Richard? Não, eu estou preocupado com a ponte, que a ponte seria um desastre para a nossa região, na minha opinião, porque se houver um acidente... Mas aqui nós estamos falando do túnel, vamos lá, Hélio, por que o túnel não saiu? Olá, Richard, que saudade de você, logo estaremos juntos, saudade das nossas reuniões, e isso tudo pode ser explicado de uma simples, é o tal do interesse brasileiro, do jogo de interesses que acompanhou toda a linha do tempo, desse vai ou não vai. A começar pela dúvida entre túnel ou ponte, ponte ou túnel, que acompanhou e esteve sempre a serviço para retardar o processo. É incrível como um projeto executivo que já estava aprovado, para começar a obra, foi inclusive lançado aqui em Santos, na inauguração de uma estação do VLT, na Avenida Ana Costa, o secretário de Estado, ao lado do então governador Geraldo Alckmin, chegou a marcar o dia do início das obras. E aí depois o túnel naufragou, e deu lugar, mais uma vez, a um outro projeto absolutamente incompreensível por aqueles que já estavam acompanhando toda a trajetória, que era o da ponte da Ecovias. Eu chamo ponte da Ecovias para explicar e para responder a tua pergunta, porque sempre os interesses da comunidade, sempre as necessidades logísticas, a lógica foi contrariada por interesses políticos, para agradar outrem. Ainda que sejam os construtores, ou o conluio entre construtores e políticos. Isso explica a ponte estaiada. Isso aí explica obras que nós sabíamos que não saíam no papel, porque sequer consultaram a autoridade marítima, que é a Marinha do Brasil, nesse projeto da Ecovias, sequer consultaram a Secretaria de Portos da Prefeitura de Santos e principalmente a Autoridade Portuária de Santos e os operadores portuários, e principalmente os práticos e os navegadores, os armadores, aqueles que fazem do canal do estuário a sua via de mobilidade. Lembrando que essa ponte, o último projeto era uma coisa que o Lustosa poderia, e o engenheiro Adilson também, os dois engenheiros que estão aqui do meu lado, poderiam explicar melhor. Eu não consigo entender, para vencer uma distância de 500 metros, você tem que construir uma obra de engenharia civil de 8 quilômetros. Né, subindo a ponte, aí o tal do gabarito aéreo, tudo isso para dar uma continuidade, por exemplo, na última história, para dar uma continuidade ao contrato da Ecovias, para esquentar a Ecovias mais 30 anos aí, com a sua concessão de estradas barra ponte, porque agora a Ecovias continua ganhando dinheiro com pedágio, e pasme, na audiência pública, senhores, não sei se vocês repararam, eles criaram um eufemismo para o nome do pedágio, chamaram de cabines de controle. E essa ponte que foi apresentada, pouca gente percebeu que ela ia ter um pedágio na ida e na volta. Diferentemente do sistema de balsas, que é outro que sustenta essa história toda. A balsa dá dinheiro, o obsoletismo da balsa, esse retardo da balsa, esse serviço absolutamente obsoleto da balsa, ele é lucrativo para a Dersa. E isso tudo explica esse empate técnico que a gente precisa levar para a hora dos pênaltis. Está na hora de decidir, está na hora de resolver esse importante gargalo logístico, talvez a prioridade número 1 da mobilidade entre as ilhas. Não é falta de vergonha, é jogo de interesses. Mas passam-se os anos e os interesses ficam desvendados. Muito bom. Lustosa, quantos países demonstraram interesse? Não sei se vocês têm esse conhecimento, né, em termos de empresas com tecnologia, para explorar a obra de construção. A gente sabe que isso aí parece que é tecnologia internacional que vai ajudar na construção. Você tem essa informação? Na realidade, né, nós não temos nenhum túnel imerso no Brasil, né, e felizmente eu cheguei a ter essas conversas com o secretário Mauro Arce e disse pessoalmente a ele, secretário, não me queira mal,
Foi nesses termos que eu disse a ele. Não me queira mal, porque eu estou tentando evitar que o senhor assine embaixo de um documento desse para obstaculizar, construir essa ponte e criar um obstáculo ao futuro do maior porto da América Latina. Eu estou tentando evitar que o senhor seja o responsável por essa obstrução. Felizmente, o governador Alckmin veio, trouxe uma visão adequada à portuária, com uma assessoria melhor, e disse: nós não vamos construir a ponte, nós vamos construir o túnel. E fez até uma homenagem à nossa secretária, a nossa Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, disse que as discussões seriam feitas na Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos. E felizmente e infelizmente, aí o candidato Márcio França, concorrendo ao governo do estado, lançou a ponte novamente, para surpresa e estranheza da comunidade portuária. Como disse o ministro agora recentemente, ponte e porto não combinam. Está com uma assessoria correta. Essa diretoria da autoridade portuária, felizmente, também trouxe essa visão de que um obstáculo à livre navegação ela é uma irresponsabilidade e uma inconsequência ou miopia. Então, eu não vi, respondendo a sua pergunta, eu não vi uma manifestação de interesse, até porque não foi aberto um edital, um termo de referência para se construir a ponte, mas, como citou o professor Hélio, o engenheiro Tarcísio Celestino, ex-presidente do International Tunneling Association, ele falou: Lustosa, em conversas assim com empresas e construtores, eu consigo recurso muito fácil para se financiar essa obra. Então, ela não foi colocada ao mercado, então nós não temos uma notícia firme ali de financiamento. Agora, na minha visão, a nossa região metropolitana, portuária, que traz esse glamour de atender aí uma Interlândia de 73 milhões de brasileiros, altamente relevante diante do PIB, respondendo aí a 1/3 sobre toda a linha de comércio, a balança comercial, importação e exportação, mais a cabotagem. Toda essa importância precisa ser transferida também para a comunidade, para o trabalhador que pula. A agência marítima vai para a margem esquerda, vai para a margem direita, vai para a margem esquerda, vai para a margem direita. Os trabalhadores também vão lá e voltam cá. Nós que movimentamos essa importância do PIB, nós temos isso como um passivo. Lustosa, só para poder te ajudar até nessa questão, porque nessa pergunta é embutida a ideia de um questionamento se haveria possibilidade de transferência de tecnologia para o Brasil, até com as empresas de engenharia brasileiras, para que isso pudesse ser levado para outros. O Brasil é um país continental, então é claro que quando você tem essa cooperação tecnológica na área de engenharia, isso acaba favorecendo até para que a gente possa expandir investimento em infraestrutura. Você entende que isso seria importante também até para acelerar o processo? Porque eu vou emendado para que o Hélio possa responder também. Um projeto como esse, ele passa por esse tipo de interesse também, uma visão desenvolvimentista, na verdade. Não é só obra pontualmente, mas quando você começa a fazer investimento em infraestrutura, o agregado nisso é muito grande. Você não entende dessa forma também ou não? Sim. Para a engenharia é fantástico, Essa logística, de se construir os elementos, os módulos, em dique seco e depois você transportar para submergir, encaixar como um Lego sob o canal de navegação, numa profundidade correta. Isso é fantástico, é relativamente muito simples, é uma obra lindíssima para a engenharia. Então, trazer isso para a engenharia nacional é fantástico.
Porque eu acho que esse é um argumento importante, por isso eu estou insistindo nessa linha, né? Eu quero só pedir licença para o Hélio também comentar o que você acha disso, Hélio, você que também é consultor nessa área. Bom, eu vou citar a história de novo. Como é que a gente pode explicar que Saturnino de Brito, entre 1910 e 1914, conseguiu comprar, importar da Alemanha e vir de navio e montar a Ponte Pênsil? Uma obra de enorme importância, porque a Ponte Pênsil foi pensada para fazer a transposição da tubulação de esgoto até a corrente sul na ponta do Itaipu. Então, se no começo do século passado nós tivemos competência, inclusive de engenharia, para fazer uma adaptação e importar uma ponte de uma Alemanha que estava à véspera de uma Primeira Guerra Mundial, instalamos a Ponte Pênsil lá atrás, e hoje temos até dificuldade para fazer reforma na Ponte Pênsil. O que aconteceu com a humanidade? O que aconteceu com a sociedade brasileira? Com a inteligência brasileira de construção? O que está acontecendo que não seja somente a má vontade política? Tudo isso está parado por má vontade política. O engenheiro foi perfeito. E o professor Adilson também, eu sei que defende muito bem. A engenharia nacional tem toda condição de absorver essa, que não é uma novidade. Nós temos aí um histórico de túneis imersos construídos. Queria lembrar, eu não costumo citar, mas o Brasil tem 3 túneis imersos. Evidentemente que não são da grandiosidade do projeto que está aí. São os túneis de São Paulo, sobre o Pinheiros, né? O túnel Jânio Quadros, o túnel Ayrton Senna e o túnel... Exatamente. É outra obra, evidentemente é bem diferente, mas a própria construtora que nos deu consultoria aí em 2008, ela tinha toda a condição técnica de fazer a construção no Brasil já. Então não falta nada, né? Não faltamos nada. Em termos de percentuais, fala-se somente na logística do dique seco para o transporte e submersão. Daí a imersão do módulo, praticamente 95% foi um número, citando até o engenheiro, o Marcos Godoy, 95% da mão de obra ela está aqui. E agora no transporte para longa distância, como citou o Adilson, nós temos algumas propostas de se fazer esses elementos, construir esses elementos fora do Brasil e trazer transportado em navios submergíveis. Há uma diferença, dependendo do tamanho do módulo, no momento fletor do aço do navio que ele trabalha, arfadas, caturras e torções, com o momento fletor do concreto. Então você tem que trabalhar isso em mar assim de almirante. Não é aconselhável você se transportar para longa distância. Mas o que já acontece com o transporte dos portainers que equiparam os terminais portuários de Santos, né? Mais ou menos parecido, sim. Guardadas as devidas proporções. Nós estamos falando de aço com aço. Mas sim. A operação de transporte dos portainers já envolveu essa tese que você defendeu muito bem. Pode isso, quer fazer um comentário a respeito disso? Em primeiro lugar, fazendo um ajuste aí no que foi falado pelo Lustosa. Na verdade, quando foi feita a proposta da ponte estaiada no governo Serra, no final do governo Serra, a equipe que estava lá e que disse que túnel era inviável, é praticamente a mesma equipe que depois disse no governo Alckmin que túnel era viável. A diferença é que eles falaram, não existe essa tecnologia, não existem exemplos no Brasil. Depois eles falaram, mas tem no exterior. Tanto é que eles chamaram uma consultoria holandesa para participar do projeto. Então foi praticamente a mesma equipe que reforça que a questão era política e não uma questão técnica. Sim. Outra coisa, com relação a essa questão do transporte dos módulos. No projeto que foi apresentado pela Dersa, já estava acertado, e aliás teve esse detalhe importante, porque ele foi conversado com a autoridade portuária, foi conversado com a Marinha, foi conversado com todo mundo. Os módulos seriam produzidos na faixa de domínio do União de Itatinga. E teria como vantagem adicional, uma condição apresentada pela Codesp na época, que o União de Itatinga, que hoje é a única barreira aérea que existe no Porto de Santos, que inclusive impede que navios maiores passem por ela e vão para a área anterior, para a área montante, esse linhão seria enterrado junto com o túnel. Sim. Tá? Então, ali seriam feitos os módulos, do lado. Tanto é que a principal restrição que foi colocada pelos defensores da ponte é que a implantação dos módulos poderia gerar problemas na operação do porto pela interrupção de passagem de navio. Só que você pode operar com janelas sem problema nenhum. Você tem aquele espaço e durante aquele período você faz aquela montagem. E outra vantagem, eu não vou dizer assim, mas outra variável importante em qualquer projeto que você faz de engenharia, principalmente no caso desse que nós estamos falando, é que o gabarito aéreo, você não sabe como vão evoluir as embarcações nos próximos anos.
A gente pega o exemplo do próprio estudo que foi feito por Prestes Maia, no final dos anos de 1940, início dos anos de 1950, em que ele propunha 3 ligações. E uma delas, que é mais ou menos na localização onde está proposto o túnel hoje, era uma ligação de uma ponte móvel. Só que se essa ponte móvel tivesse sido construída, ela já teria sido demolida pelo menos 30 anos, porque ela impediria a passagem dos navios de grande porte que passam hoje pelo porto. Então ali já é um sinal que a gente tem que ver de que a gente tem que ter uma visão de futuro. E o que a gente tem de certeza hoje? A gente tem de certeza que a máxima profundidade economicamente viável do canal do Porto de Santos, do canal do estuário, é 17 metros. Isso foi estudado pela USP e eles já chegaram a essa conclusão. Então a gente sabe até onde pode ir e sabe que essa profundidade é capaz de pegar navios de grande porte, aceitar navios de grande porte. Então não prejudica. Já no caso da ponte, além do problema do gabarito, existe uma questão que foi citada num evento ocorrido no início desse ano, em que a praticagem falou, nós damos um jeito. Só que ele até mostrou um vídeo dizendo, olha qual é a visão que a gente tem do canal quando a gente manobra um navio. Assustador, né? 500 metros, a gente só consegue enxergar o canal 500 metros à frente da proa do navio. E se os pilares estiverem dentro do canal, como foi a proposta inicial apresentada pela Ecovias, se eles estiverem dentro do canal, vai ter o que a gente chama de estrutura de sacrifício, ou seja, algum lugar onde o navio, em vez de bater na infraestrutura da ponte, vai bater nessa estrutura de proteção. Só que o problema não está em não bater na ponte, o problema está em você ter uma colisão e afundar o navio ali. O que vai acontecer? Você vai fechar todo o acesso aos terminais da montante e ao canal de Pirassaguera. Aí depois o prejuízo fica até difícil de calcular, né? E agora a Ecovias diz que ficou de apresentar para o governo federal uma proposta com ampliação de vão. E o que eu acho curioso é que eles falaram que uma ampliação de vão, que é quase o dobro da proposta inicial, vai aumentar um pouquinho o valor. Eu acho que, pelo menos é uma consciência que a gente tem na área de engenharia, né, Lustosa, que o vão da ponte é diretamente proporcional ao custo. Então eu não sei se vai ser um aumento tão pequeno assim no valor. Né? Pois é. Tem um complemento importante, né, no obstáculo aéreo. Né? Nós temos a informação de que 30% das plataformas de petróleo hoje em operação no planeta não passam embaixo dessa ponte com 85 metros de altura. E agora, recentemente, os estaleiros, né, a construção naval sinalizou um navio movido à força energia eólica, força dos ventos, e ele tem um mastro de 106 metros de altura. Então essa incógnita do futuro, ela traz assim um peso de irresponsabilidade em consequência. Felizmente o governo federal e a autoridade portuária enxergam como totalmente inviável, né, qualquer obstáculo aéreo ao Porto de Santos. É interessante porque com base em toda esse acervo técnico, né, toda essa linguagem técnica que acaba facilitando você jogar fumaça, né, jogar areia nos olhos da sociedade que não consegue entender, na verdade, o que não acontece e favorece a ideia do... E é por isso que nós estamos de túnel. É por isso que nós estamos de túnel para orientar a sociedade, materializar a educação para a sociedade. Só complementar, porque se a gente for analisar, quase sempre o grande argumento que foi apresentado, ou pelo menos o argumento de marketing apresentado, é o cartão postal. O cartão postal. A ponte seria um cartão postal. Não vai andar ninguém lá, só carro mesmo e talvez alguns caminhos. Lembrando... Não anda bicicleta, não anda a gente a pé, isso, não anda eu ia falar isso. O mais túnel, todos os túneis submersos que eu conheci, eu tive a oportunidade nesse estudo de conhecer vários, né? Você caminhando, você atravessa uma margem a outra em 3 minutos, de bicicleta em menos de 1 minuto. Com muita tranquilidade. O VLT passa por baixo, como o engenheiro Adilson falou, as pistas que foram descritas pelo engenheiro Lustosa, é uma tranquilidade. Em 60 segundos, você atravessa de Santos para o Guarujá sem nenhuma intercorrência, sem neblina, sem chuva, sem nenhuma intercorrência logística, tranquilamente. Não tem bolsão disso daquilo. Enfim, agora, por que tem que construir uma ponte com alças, né, uma ponta da outra, 9 quilômetros e coisa do tipo, que... Imagina vocês aí que um gordinho como eu ter que subir essa ponte e depois descer essa ponte. Para subir vai ser um parto, para descer a gente dá um jeito, né? Na verdade, você vai fazer uma viagem para poder acessar a alça dela de entrada, né? Exatamente. Começo lá em São Vicente e depois vou terminar lá no centro do Guarujá, mais ou menos isso. Não, sério. Deixa eu só fazer um comentário que explica um pouco aquela questão que você colocou com relação
porquê das alturas, tá? Porquê das profundidades e porquê das alturas. Quando a gente tem uma circulação numa rodovia, sempre no projeto você tem as inclinações máximas. Tá? Você não pode ultrapassar aquilo, senão você inviabiliza a circulação de veículos. E no fato de você ter essa restrição da passagem das embarcações, faz com que você tenha que ter um gabarito aéreo, uma altura da ponte maior. Só que para você, com essa altura, usar as declividades máximas, você ocupa muito mais espaço terrestre do que você ocupa tem que com o alongar túnel. a rampa, né? Exatamente. Exatamente. A ponte da Ecovias inaugurou a obra da entrada da cidade. É o viaduto em cima do viaduto colorido lá. E Como a ponte é muito alta, então para ela não ficar, a rampa não ficar assim, então você tem que alongar ela Perfeito. outra coisa, amigos. Exatamente. Deixa eu só Desculpa. puxar, gente, porque senão o Richard vai dormir ali do outro lado. Doutor Richard, eu quero envolvê-lo na questão do financiamento, a questão das PPPs. Como é que é a sua visão? Se quiser emendar uma pergunta nessa para os nossos convidados, Eu fica à vou, vontade. inicialmente, eu tive com o Tarcísio Celestino ano passado, na própria empresa no qual ele trabalha, né? E conversei sobre a questão do túnel, né? Foi um pouco antes do simpósio internacional que teve da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, que foi magnífico, e onde eu tive a oportunidade também de conversar com o Eduardo Lustosa, que foi um dos melhores eventos que eu assisti até hoje. Eu comentei em relação ao projeto, né? O custo mais ou menos do túnel e do túnel em relação à ponte. E uma das questões que eu levantei foi a questão do VLT, né? Sem VLT, sem a entrada do VLT, ficaria em 400 milhões, calculado mais ou menos, 400 milhões de dólares a menos. E pelo projeto, eu sou fã do projeto do túnel, a única ressalva que eu tenho é em relação à questão do VLT passar por baixo. Eu estive recentemente na Europa, eles utilizam muito ônibus de nitrogênio ou ônibus elétricos, por uma questão de mobilidade. Então, eu acho que seria bem mais útil, e o custo com 400 milhões a menos, alguém vai ter que pagar essa conta. Eu acho que seria interessante não ter o VLT, e sim ter um micro-ônibus que fizesse esse transporte, que poderia até, além do projeto inicial do VLT, poderia levar até o terminal de ônibus de Vicente Carvalho. Essa ressalva que eu faço em relação ao projeto. Então, a necessidade de fechar a conta, né? Eu acho que isso é fundamental. Senão, o preço do pedágio seria nas alturas. Eu acho que é uma possibilidade de fazer tanto parceria público-privada pedagiado, mas não pode ser igual de Portugal, né, que Portugal calcularam 100 mil veículos e passaram 20 mil, e o custo ficou para o Estado, que endividou totalmente o Portugal. Então, toda essa logística, eu acho que tem que fechar a conta. Eu acho que seria, se abrisse uma parceria público-privada internacional, baseado no pedágio, eu acho que sairia, ia ter mais 100 empresas interessadas em fazer esse túnel com custo zero para o governo. Só não pode, é claro, colocar essa cláusula cláusula de X veículos e ser uma cláusula bem além da normalidade. Então, eu pergunto para o Eduardo Lustosa por que essa necessidade de colocar o VLT, se nós poderíamos colocar micro-ônibus para fazer essa travessia com um custo de 400 milhões de dólares a menos. Eu acho que seria único senão em relação ao projeto do túnel que eu não sou favorável. Só uma coisa, 400 milhões de dólares a mais ou 400 milhões de reais? Porque pelo câmbio 400 milhões de dólares a mais. Oi? 400 milhões. Se tacar a linha do VLT e de volta, são são praticamente 2 túneis, são 400 milhões de dólares a mais. Nossa, então, isso aí representa quase um bi a mais. Um bi, mais de um bi. Em relação a valor, eu não quero entrar muito no detalhe, nem tenho muitos números em relação a isso, mas eu vejo o VLT passando vazio para lá, vazio para cá, só nos horários de pico ele servindo a população, né? Mas então ele precisa ir até a cidade e ir ao Guarujá, que hoje tem
uma densidade também significativa ali no entorno da própria perimetral, né? Se ele fizer esse movimento de atravessar o túnel e atender a perimetral, independente de valor, vai convergir para viabilização, né, econômica, porque hoje com certeza está muito aquém, está deficitário, né, para equalizar, né? Ficou uma obra futurística, ele não veio para atender exatamente o momento, mas para o futuro, eu tenho certeza que o VLT, um metrô de superfície, com uma capacidade de transporte muito superior ao ônibus, ele vai ter um papel fundamental no futuro, né? Coisa que nós não temos muitas obras para o futuro, né? A última pista da Imigrantes, ela veio para atender já os últimos 20 anos, não os próximos 20. Né? Tanto que nós já falamos do Via Mar, uma outra descida da serra, conectando lá com a região de Mogi, Suzano, né? Uma nova pista, uma descida da serra com praticamente 3 túneis, saindo em Santos Continental, ali na região do Guarapá. É também inevitável para o maior porto da América Latina, que tem na sua hinterlândia a capital financeira do país, que é a região metropolitana de São Paulo. Então, o sistema, hoje o porto está dependendo na exportação de uma via da Anchieta. Uma via, o caminhão não desce pela Imigrantes, desce pela uma pista da Anchieta, que não pode fazer ultrapassagem. Então, nos próximos 20, 30 anos, também uma obra inevitável. O Adilson deve conhecer bem o assunto, pode contribuir, mas que também está num processo, eu sei, muito forte de maturação em Brasília. Nós precisamos projetar no PDZ do Porto essa nova obra de arte que ela vai ter que nascer. Não temos onde colocar mais no sistema Anchieta Imigrantes uma conexão com o Rodoanel. A gente está perguntando às PPPs, você entende que esses recursos precisam vir do orçamento da União, em razão até do que o Porto produz como... A União tem que bancar. A União é o maior arrecadador de IPI, PIS, COFINS, o governo do Estado com o ICMS, e nós merecemos esse royalty de uma desoneração das praças de pedágio, até porque isso afeta muitos produtores, não conseguem chegar no mercado internacional pelo custo logístico de se chegar a Santos. Esse é um trabalho também, um passivo que está aí para o ministro Tarcísio, de enfrentar, junto com a NTT, todo esse obstáculo, né, cruel financeiramente. O caminhoneiro não aguenta vir aqui como autônomo ao Porto de Santos, não consegue viabilizar. Ele tem que estar como uma empresa. Isso sobe muito o frete no país, né? Por que a gente não... Você falou aqui, você comentou a questão da Ecovias, né? Não era possível fazer um consórcio onde a própria Ecovias, que tem interesse nisso, pudesse participar? Isso chegou a ser aventado porque parece que houve uma tentativa da própria autoridade portuária a envolver a Ecovias no projeto, né? E o que aconteceu? Quem consegue responder essa questão? Posso depois chamar o Richard também. Bom, eu comentei com vocês, para equacionar a questão da ligação seca, você precisa considerar um pouco mais de critérios, questões políticas, jurídicas e financeiras existentes. Quando eu falo a questão política, agora mesmo a gente começou a falar sobre mudanças de planos de governo, intencionalidades, etc. e tal. Na questão jurídica, aí entra a questão da Ecovias. Por que a Ecovias quer fazer uma ponte? Ela quer fazer uma ponte, primeiro, porque ela tem um dos sistemas mais rentáveis de cobrança de pedágio do país. Tudo bem, as obras envolvem uma complexidade muito grande, todas as pistas da Anchieta, como a da Imigrantes, elas exigem uma manutenção complexa, tá? Porque são obras complexas. Só que, quando eles pensam em fazer essa ponte, eles estão pensando na ampliação de um contrato de concessão que já é criticado por muita gente que fala que o pedágio cobrado é um pedágio muito elevado. Então você estaria, de certa forma, dando continuidade a uma questão que vem tendo uma crítica da parte da população. Outra coisa, a Ecovias ela faz parte de um conglomerado que tem construtoras envolvidas dentro. Então ela tem tecnologia
para executar pontes. Ela já está acostumada, a empresa que está ligada a ela está acostumada a fazer pontes. Não tem o hábito de fazer túneis subaquáticos. Túneis convencionais, escavados em rocha, sim, mas não túneis subaquáticos. Para trazer, por exemplo, a Ecovias para fazer uma obra dentro na proposta que foi feita pela autoridade portuária, você teria que analisar aspectos jurídicos, como por exemplo, a autoridade portuária já tinha feito um estudo de concessão das perimetrais. E eles chegaram num valor de pedágio que seria impraticável, seria algo em torno de R$60 por caminhão, por veículo de transporte, que é impraticável, ia inviabilizar todo o pessoal que trabalha aqui embaixo com vira e outras coisas mais. Além de aumentar o custo do frete e impactar diretamente no preço dos produtos exportados pelo porto. Para você trazer Ecovias para dentro, ela teria que assumir, pela proposta deles, as perimetrais junto, que aí justificaria. Só que como é que você vai justificar perante um tribunal de contas que você vai pegar a Ecovias, que é uma empresa de uma concessão estadual, e colocar dentro de uma área federal? Como é que você vai justificar perante eles? Segundo, se você simplesmente pegar e transferir para eles fazerem isso, alguém, o Richard deve colocar bastante bem essa questão, vai seguramente questionar e dizer, isso aí é direcionamento, tá? Vai questionar com base na lei de licitações. Então, não é, a Ecovias ela está dentro do direito dela de propor alguma coisa que interesse para ela. Não necessariamente tem que interessar ao porto. Então, o problema realmente, como eu falei para vocês, é primeiro político, tem que ser uma decisão de fazer. O governo federal, e não só o governo federal, mas o governo estadual também tem que saber qual é a importância do Porto de Santos, qual o valor que eu dou para o Porto de Santos. Primeira coisa que tem que ser analisada, que é uma questão política. Segundo, a questão jurídica. Eu posso fazer simplesmente essa proposta da Ecovias executar o túnel? Quais são as implicações jurídicas com relação a Tribunal de Contas, etc. e tal? E a questão financeira, quem tem dinheiro? Na verdade, a Ecovias ela pode até não ter dinheiro para fazer a ponte agora, ela já está pensando nos anos a mais que ela vai ter de contrato de concessão. Sim. E aí, quem sabe se em 2026, tendo uma nova licitação do sistema cheio de imigrantes, uma nova licitação para concessão, se eles teriam condições de ganhar ou não. De repente, eles estão investindo no risco de não ter como ganhar uma próxima concorrência se aparecer alguém de fora com mais capacidade financeira do que na verdade, quando eu faço um comentário do que a Ecovias não poderia participar, é porque vamos tentar até para que as pessoas que estão assistindo entendam, né? Quando você tem, na verdade, a concessão de uma obra de infraestrutura, você precisa atrair interessados, porque muitas vezes há um interesse do Estado de viabilizar um projeto, mas você não tem um parceiro privado interessado no projeto, porque ele não consegue mensurar o retorno desse investimento, ou porque o risco é muito alto. Então, muitas vezes, o governo propõe extensões de contratos para que ele consiga viabilizar um projeto. Então, se trata aqui da gente entender que direcionar para a Ecovias, para ficar claro para quem estiver assistindo aqui, mas simplesmente possibilidades que poderiam ser desenhadas para a atração de parceiros privados interessados. Vocês têm algo a falar em relação a isso? O comentário que o Adilson fez, vocês querem completar para voltar para o Richard? Tem uma posição importante. Nós mesmos incentivamos a Ecovias nas nossas falas aí dentro da associação para ela financiar essa obra. Mas o contrato de concessão ela só pode fazer ligação entre suas concessões. Então, ela só pode ligar ali, no caso, a Anchieta com a Dom Domênico Rangoni. A APS, a Autoridade Portuária, ela chegou a sugerir que a Ecovias assumisse as perimetrais, na margem esquerda e na margem direita, e lá na frente ela fizesse a obra. E até onde chegou de informação para nós, juridicamente, ficou uma área urbana que pertence à União dos dois lados e não deu enquadramento no contrato de concessão com a Ecovias, que seria uma solução interessante. E apesar de ser a Ecovias viver naturalmente dos seus pedágios, a nossa posição é que o governo federal financiasse isso. A nossa região metropolitana, eu já fiz isso, né? Governador, nossa região portuária merece royalties, não praça de pedágio. Então, a nossa região precisa ser desonerada. Isso é um ônus para o produtor. É uma dívida que o governo federal e estadual tem que mudar essa mentalidade. Não dá para continuar
E nós aqui, moradores, cidadãos, que movimentamos. Então ficando muito mais com custo do que com benefício. Ficamos pagando a conta. Onde é que está o mínimo de solidariedade, né, com esse urbanismo portuário? Doutor Richard, quer comentar a respeito? Então, falar um pouquinho mais alto, porque o seu som está chegando aqui muito baixinho aqui no estúdio, viu? Tentar falar mais alto, por favor. A questão da área federal teria que haver uma desafetação, né, do poder da União para o Estado, né? Primeiro, né? Agora, eu acho que tem que haver a licitação não pode ser direcionada. Vai dar para a Ecovia se vai ser uma nova obra, né? Então, tem que ter melhor, na minha opinião, não é nem melhor preço, é melhor também tecnologia, né? Se você usar só o melhor preço, você corre o risco de acontecer com uma ciclovia, aconteceu no Rio de Janeiro. O melhor preço, a ciclovia caiu, né? Então, tem que ser visto também na questão do projeto a melhor tecnologia, principalmente na questão de segurança entre o túnel, se for feito o túnel entre Santos e Guarujá, que já deveria ter sido feito. Agora, se vier do governo federal, a questão de pagar esse projeto, entregar para uma outra empresa fazer a concessão depois. Agora, eu acho que é difícil não ser pedagiado, né? De qualquer maneira, a população, com certeza, preferia não pagar o pedágio para atravessar de Santos e Guarujá. Seria um prêmio para a população, tanto de Santos como do Guarujá, e para os trabalhadores que vêm de longe da questão da carga. A questão de logística também tem que ser repensada também. Eu acho que a questão, o mundo inteiro trabalha mais com ferrovias, né? Então, teria que ter um retroporto na região ABC, alguma coisa nesse sentido, e trabalhar mais com a questão de ferrovias, ou mesmo dutos para algum tipo de produto, né? Com óleos, produto de grãos, poderia trabalhar através de dutos também. Essa é a minha opinião, né, em relação a isso. Chegou bastante baixo aqui o som. Lustosa, nós estamos chegando no final do programa, temos mais 10 minutos só. Eu queria te pedir para comentar e nos esclarecer o seguinte: qual é a expectativa que vocês têm do movimento? Você falar um pouquinho mais do movimento Voo de Túnel e como que a sociedade pode participar desse processo, né? Porque você justificou no começo do programa algumas razões pelas quais a sociedade deveria apoiar. Então você falou, obviamente, que é uma obra muito mais viável, que é uma obra que é muito mais integradora nos modais, né? Permite o acesso de ônibus, carros, caminhões, bicicleta, VLT, né? Pedestres, aproxima as cidades, ou seja, melhora o novo desenho urbano da região entre a cidade de Santos e a cidade do Guarujá. Agora, falamos aqui de uma série de desafios, né, do ponto de vista político, jurídico e financeiro. Como que a sociedade pode cooperar e participar ativamente dessa campanha, desse movimento? Ótima pergunta, Sérgio. Na realidade, nós temos dois convites bastante importantes. Primeiro, através de uma petição, né, que nós estamos gerando aí essa petição pelo Change.org. Então, o interessado, o cidadão, pode entrar no site www.voodetúnel.com.br e assinar essa petição. Nós temos um link lá. Segundo, tanto a comunidade portuária quanto as empresas no entorno do porto e até as empresas de engenharia, nós estamos convidando a participar como apoiador do projeto, né, do túnel. Então, são duas maneiras que vai gerar argumento para que nós encaminhemos isso ao governo federal e estadual, mostrando que a comunidade da região metropolitana, mais a comunidade técnica, marítima, portuária, não aceita a obstrução do canal de navegação, que é a sua principal obra de arte.
né? Como disse o professor Adilson, o porto não vai acima de 17 metros. Eu coloco ainda um ponto importante, né? O gabarito do canal do Panamá, que está em 18,30, a obra de alargamento e aprofundamento está em 18 metros e 30. Se nós tivermos 18 metros e 30, dá para garantir que nós jamais iremos interferir na navegação, porque senão você tem que mudar toda a estrutura no mundo inteiro, e os portos, a maioria deles são urbanos, cercados, né, pelo urbanismo. Então, vamos de túnel. Entre no site e vamos colaborar como pessoa física, como pessoa jurídica. Estão todos convidados. Tem alguma maneira de propor sugestões? Tem alguma interatividade com as pessoas ou não? Como é que é sim, isso? Sim. Além da petição pública? Nós estamos em toda a rede social, no Instagram, no LinkedIn, no WhatsApp, está lá dentro do túnel, no Facebook. Então, perguntas, direcionamentos, tudo na rede social está aberto. Até quando vai a campanha, Lustosa? E qual é a métrica, qual é a meta assim, em termos de quantitativo? Tem alguma meta? Nós estamos medindo isso, né, na conscientização, a taxa de retorno nas mídias sociais, para direcionar mais esforços ou até ir reduzindo e enxergar que já houve a maturação da pessoa física, jurídica, já divulgamos isso para a comunidade técnica, para a engenharia, e nós temos pelo menos 20 mil assinaturas, 20 mil petições já direcionadas, né? 20 mil contribuições, né, dentro da petição, e vamos sensibilizar o governo. Olha aqui, nós precisamos disso, é o que pensa a comunidade, está aqui, sim, tem esse feedback. Vocês da campanha entendem que seria necessário ter pelo menos 30 ou 40 mil assinaturas dessa petição para dar digamos assim, o respaldo, né, necessário para uma pressão? Por que não temos quase 2 milhões de pessoas na Baixada? Por que não tem uma meta audaciosa de 100 mil, né? 100 mil assinaturas seria interessante, né? Eu vejo que com 20 mil nós já vamos fazer esse encaminhamento para o poder público e mostrar, e vamos continuar buscando pode continuar, esse apoio, que o importante é a maturação. A sociedade precisa entender que não cabe obstrução à livre navegação. Nós temos 16 investigações de perda de rota sendo investigada pela Capitania dos Portos. O navio perde a rota e não dá para puxar o freio de mão, dar um cavalo de pau, não tem o que fazer, né? Perdeu água, perdeu leme, não tem o que fazer, é rezar, né? E por isso que nós não aceitamos obstrução de hipótese alguma do nosso canal de navegação. Eu vou me despedir aqui do Richard, doutor Richard, 30 segundos para as suas considerações finais aqui, que eu vou me despedir dos convidados do estúdio também. Obrigado pela sua participação aqui, doutor Richard, e um abraço e boa noite. Eu que agradeço o convite, França. Eu também sempre fui e vou continuar sendo favorável ao túnel. Não acho que a ponte seja uma boa solução para a Baixada Santista, e vou assinar também a petição também, com todo o maior prazer. Obrigado, também. Isso a gente espera que a própria OAB, a sua comissão, que tem muita força, tem membros muito competentes, brilhantes aí também, possam se engajar nesse processo. Doutor Richard, um abraço, viu? Professor Hélio, as suas considerações finais, obrigado pela sua participação mais uma vez, enriqueceu bastante o debate. Viu? Muito obrigado, só tenho que elogiar a iniciativa do protagonismo e também do movimento Voo de Túnel. Afinal de contas, é difícil explicar em casa por que as ruínas do Armazém 1 ao Armazém 11 estão lá há 30 anos. É difícil explicar por que a obra do mergulhão, que era muito mais barato que o nosso túnel, não saiu. É difícil explicar por que o nosso túnel não saiu. É difícil explicar por que o condomínio lá da Praia Grande, o Andaradava, da zona de processamento e exportação, não saiu do papel. É difícil explicar por que o aeroporto do Guarujá, outra lenda, também ainda não está operando. É difícil explicar por que nós aqui, que projetamos o Brasil na primeira divisão do comércio internacional, merecemos tanto descaso do governo. É difícil explicar. A solução é a gente entrar de cabeça num movimento como esse popular, porque esse é o problema nosso e que nós temos que resolver e cobrar muito mais dos nossos parlamentares que nos representam lá em cima. Muito obrigado pelo convite. Estou com vocês. É uma honra estar aqui.
Professor Adilson, obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço por estar com tão importantes e nobres participantes aí dentro dessa conversa. E também explicar por que as coisas não acontecem. Como eu falei, a questão é jurídica, política e financeira. E no Brasil a legislação ela é profusa e confusa. E isso favorece demais a que nada aconteça. Tá? Infelizmente, toda vez que você consegue fazer um licenciamento, aparece alguma leizinha, alguma não sei o quê, alguma iniciativa que move o Ministério Público, que vai lá e diz que não pode. Ao ponto do Andaraguá ser considerado, na sentença que suspendeu a licença, como sendo um empreendimento sem interesse público, como se gerar milhares de empregos e tributos que vão melhorar a qualidade dos serviços públicos, não fosse de interesse público. E um aceno positivo aí, que pelo menos foi dado pelo governo federal, com relação à questão do túnel. Foi, como todos conhecem aqui, já iniciado um processo de estudo de desestatização do Porto de Santos, junto com o Porto de Itajaí, São Sebastião e Vitória, no Espírito Santo. E consta que uma das ideias desse processo que está sendo estudado é que a construção do túnel seja incluída no processo de desestatização pela empresa que assumir a Autoridade Portuária de Santos. Então é algo que a gente tem que também torcer para que aconteça, que seja uma das possibilidades da gente viabilizar a construção do túnel. Realmente. Mais uma vez, obrigado. Uma boa notícia mesmo. Bom, senhores, nós estamos então chegando ao final desse programa que tratou do painel Porto Cidade e que falou hoje sobre movimento Voo de Túnel, por que a sociedade apoiaria essa iniciativa ou esse projeto. Estiveram conosco aqui, então, nesta noite, nesse programa, Richard Geraldo Dias de Oliveira, que preside a comissão, no vídeo, né, nos acompanhou no vídeo, preside a Comissão de Direito de Relações Internacionais da Ordem dos Advogados do Brasil, a subseção de Santos. Obrigado, Richard, pela sua participação. O professor engenheiro Adilson Gonçalves, professor universitário, engenheiro, colunista, escritor, nosso colaborador da plataforma Protagonismo Cidadão. O engenheiro professor Hélio Alite, especialista em logística, em gestão, em desenvolvimento tecnológico na área portuária, também foi consultor responsável pelos primeiros estudos nessa área para a Assembleia Legislativa em 2008, e todos eles nos ajudaram a debater e entrevistar o ex-membro, ex-diretor da Associação de Engenheiros e Arquitetos, o engenheiro Eduardo Lustosa, que veio aqui a nosso convite hoje como o porta-voz do movimento Voo de Túnel. Muito obrigado a todos vocês que participaram, obrigado àqueles que nos acompanharam e, por favor, colaborem com esta campanha. O Movimento Protagonismo Cidadão vai aderir à campanha a partir de hoje, porque é uma das razões de nós termos fundado essa plataforma, fazer com que cada cidadão da nossa região participe ativamente daquilo que é importante para o nosso desenvolvimento e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que aqui vivem e que também nos visitam. Obrigado mais uma vez e até a próxima semana. Protagonismo Cidadão. Apoio Clínica Multimagem. Excelência em diagnósticos na Baixada Santista. A Clínica Multimagem é referência em diagnóstico por imagem, oferecendo equipamentos de ponta. O PET Scan é o exame realizado neste moderno equipamento, o único na Baixada. Ressonância magnética, tomografia computadorizada. Esses são alguns dos exames realizados pela Multimagem. Multimagem, Rua Júlio Conceição 296, Vila Matias, em Santos. Telefone 3202-1250.